Não há escolhas erradas com a informação certa. Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 2 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 40 € de desconto. Pode ser que se torne uma tradição falar de presidenciais no Fora do Baralho, mas juramos já aqui que a culpa não é nossa e sim dos candidatos que se continuam a multiplicar. Há mais um nome confirmado, mais um partido a ponderar se vai a votos a nome próprio e ainda com esperança de uma união à esquerda. E há ainda um candidato a dar mais uma entrevista. A muito concorrida batalha presidencial fica para a segunda parte. Para já, este é o Fora do Baralho. Eu sou Inês André Figueiredo e tenho na mesa de jogo os ases Jorge Fernandes, Luís Aguiar Conraria, Nuno Garopa e Susana Peralta. E é por ti que começamos, Susana. Trazes copas para o think tank que estuda os riscos de fraude e recursos financeiros da União Europeia, numa semana em que o Ministério Público apontou o dedo à Inspeção-Geral de Finanças por não ter concluído qualquer auditoria aos sistemas de controlo interno do PRR desde abril de 2023. Já tinham sido feitos alertas para riscos associados aos fundos europeus. Porquê este naipe? Olá, boa tarde Inês e boa tarde Asos. Não, o NAP é efetivamente para o trabalho do think tank e da Procuradora Ana Carla Almeida, que é a pessoa que o coordena. Não, acho que se calhar o termo técnico não é bem este, mas também acho que não interessa muito. E de facto, e pronto, e que tem desenvolvido um trabalho bastante importante, que é um trabalho, no fundo, de verdadeiro escrutínio. O PRR é um trabalho de escrutínio. Eu estou aqui a trocar um bocadinho, porque esse trabalho de escrutínio, de uma certa maneira, é feito pela tal Comissão de Auditoria e Controlo, não é? Mas como a Comissão de Auditoria e Controlo depende diretamente da Inspeção-Geral das Finanças e depois tem também pessoas que são, no fundo, estão envolvidas na própria gestão do PRR, porque não quero estar aqui a entrar em detalhes. De facto, a presença do Ministério Público tem um papel de observação dentro dessa Comissão de Auditoria e Controlo, ajuda-nos a ter mais um olhar externo sobre o PRR. Devo dizer que há outro organismo que também traz um olhar externo, que é a Comissão Nacional de Acompanhamento, embora seja um olhar mais na parte da execução, etc. E aqui nós vamos ter um olhar externo ao escrutínio, se nós quisermos, acerca precisamente daquilo que o think tank é suposto fazer, que é a questão dos riscos de fraude. Pronto, e o que está a acontecer, quer dizer, saiu agora, efetivamente, esta semana, foi, enfim, publicado o relatório de acompanhamento, mais um relatório de acompanhamento, portanto, que é o que é que acontece de cada vez que há um pedido de pagamento feito à Comissão Europeia no âmbito do PRR, a Comissão de Auditoria e Controlo tem que fazer um relatório, que é uma condição necessária para depois, em função do que esse relatório discute ou expõe, a Comissão aprova ou não o pagamento, e em cada um desses pagamentos tem havido estes relatórios de acompanhamento, em que, no fundo, depois o Ministério Público vem dizer, dentro do trabalho da Comissão de Auditoria e Controlo, aquilo que nós encontramos para fazer um escrutínio, no fundo, não é? E pronto, de facto, este foi mais um que é bastante informativo em vários aspectos, mas eu acho que aqui o mais informativo de tudo é o facto deste relatório ter surgido já com bastante atraso, ou seja, o pedido de pagamento, o 6º pedido de pagamento foi feito já no final de 2024, depois, enfim, este relatório tem um ciclo de produção que demora o seu tempo, suponho eu, e é um pouco estranho realmente ele chegar com este atraso. E como vieram a lume já várias vezes notícias acerca de uma relação talvez menos fácil entre o Procurador-Geral da República e o trabalho da Procuradora Ana Carla Almeida, eu recordo que aqui há uns meses ela foi, de facto, impedida de participar, não foi bem impedida de participar, mas foi convidada para
para um podcast do Jornal Eco, que chama que era precisamente um podcast acerca de fundos europeus, e recebeu isso saiu depois no Eco, apareceu no jornal. Portanto, a procuradora foi-lhe comunicado que ela, para participar no dito podcast, tinha que notificar previamente o Ministério Público do conteúdo da sua intervenção, sendo que, obviamente, sendo uma entrevista é bastante complicado. Outra coisa é quando a pessoa vai, enfim, fazer de oradora num evento, onde pode efetivamente comunicar previamente, e também lhe foi dito que não devia criticar entidades externas, o que de algum modo nos leva aqui a pensar que há um certo mal-estar por parte do PGR ou do seu gabinete acerca de algumas críticas que têm surgido nestes relatórios, designadamente relativamente à atuação da Inspeção-Geral de Finanças. E eu gostava já agora, só para terminar, de recordar aqui uma famosa audição parlamentar do Inspetor-Geral das Finanças, em que ele falou do seu patriotismo e da forma como esse patriotismo se reflete nos relatórios que escreve. E pronto, eu espero, não sei, mas espero que a demora neste relatório não esteja relacionada com este processo menos claro. Portanto, deixava aqui as minhas copas sentidas para o trabalho do think tank e deixo aqui também uma esperança, não é, de que o Procurador-Geral da República compreenda a importância deste trabalho preventivo do Ministério Público, enfim, e não vou usar um verbo forte e não o boicote. Vamos chamar aqui o Nuno Garopa também à nossa mesa de jogo, que nos traz umas espadas para a Assembleia da República para falar, no fundo, de um país sem provedor de justiça. Maria Lúcia Amaral deixou o cargo para ser Ministra da Administração Interna, já passaram 3 meses desde esse momento. Há alguma justificação que possas considerar válida para isto, Nuno? Olá a todos. Não, eu penso que é mais um exemplo de como funcionam as instituições em Portugal. Vamos lá ver, esta semana na Assembleia da República esteve a provedora adjunta. Neste momento a provedoria tem 2 provedores adjuntos que estão interinamente a exercer as funções de provedor, no fundo. Os deputados fizeram várias perguntas, mas nenhum na bancada parlamentar fez qualquer sentimento de culpa ou de responsabilidade sobre o facto do país não ter provedor de justiça há mais de 3 meses. Evidentemente que aqui não há qualquer razão para a Assembleia da República não ter imediatamente eleito um provedor de justiça a seguir a Maria Lúcia Amaral ter tomado posse como ministra. Evidentemente que aqui há responsabilidades diferenciadas. Há uma responsabilidade imensa da AD, porque foi quem criou o problema, ao entrar pelas portas giratórias. Não vale a pena estar a tecer grandes considerações, porque pelos vistos não preocupou ninguém que houvesse cargos da justiça irem para o governo, mas isto também já sabemos que a AD mudou de opinião. Isso era um problema no programa eleitoral de 2024, que depois foi retirado do programa do governo de 2024 e nunca mais a AD falou desse assunto. O Partido Socialista também tem um passado muito grande nessas portas giratórias e, portanto, ninguém viu qualquer problema. Dito isto, não tendo qualquer problema de ali para o Ministro da Administração Interna, esperava-se imediatamente a sua substituição na Assembleia da República. Ora, o que aconteceu foi que o Partido Socialista reclamou o lugar para si e, entretanto, a AD tem estado nesta ambiguidade ao longo destes 3, quase 4 meses, porque não quer negociar com o PS sem negociar com o Chega e não quer negociar com o Chega sem negociar com o PS a substituição destes lugares, porque também estão em aberto os lugares nos conselhos judiciários e todo outro conjunto de nomeações do Tribunal Constitucional que têm que ser feitas. Agora, a mim o que me espanta é que permanentemente estamos a dizer que o país tem um Estado de Direito Democrático avançado porque tem uma provedoria de justiça muito importante e que depois o mesmo país político acha que não há problema nenhum. Desculpa interromper-te, estamos aqui com um problema técnico e não te estamos a ouvir muito bem. Vamos só aqui passar a outro AS e voltamos já a ti. Luís, estávamos a ouvir aqui o Nuno, muito se discutiu a falta de independência na escolha de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal. Também querias falar sobre isto, à boleia do assunto do Nuno. Consideras que também há uma gravidade neste caso? Se calhar até mais grave. Eu aqui daria espadas a todas as pessoas que tanto criticaram Mário Centeno, e nisso eu incluo, mas são absolutamente omissas e mudas
no que tem a ver com este caso. E aí, claro, não se aplica a mim. A situação é absurda, quer dizer, ela enquanto provedora da Justiça, a atual ministra, quando era provedora da Justiça, a função dela é proteger o cidadão dos abusos do Estado. Aliás, é interessante que o dossiê mais complicado, se calhar, com que ela teve de lidar enquanto ministra da Administração Interna, tem a ver com algo que ela encomendou enquanto era provedora de Justiça, que teve a ver com o relatório sobre a atuação da polícia, naquele caso em que encostou uma rua inteira à parede, em Lisboa, não é? E, portanto, é óbvio que esta porta giratória é inadmissível, é um conflito de interesses enorme, é uma falta de independência gigante, e custa muito que tantos comentadores, que ainda há pretexto agora da nomeação de Álvaro Santos Pereira, continuam a falar de Mário Centeno e nunca digam nada sobre este caso. Portanto, as minhas espadas para esses comentadores todos. Ainda estamos aqui com alguns problemas com o Nuno, por isso vamos avançar. E aqui ao Jorge Fernandes, antes de voltar ao teu naipe. Jorge, escolheste uma carta de paus para a situação de Jimmy Kimmel, que viu o programa televisivo na ABC suspenso depois de um monólogo com referências à morte de Charlie Kirk. A liberdade de expressão está a passar por tempos difíceis? Olá Inês, olá a todos. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a liberdade de expressão nos Estados Unidos está a passar por tempos bastante complexos. Quer dizer, vamos perceber o que se passou na última semana, muito rapidamente. Bem, houve algumas pessoas que fizeram comentários nas redes sociais que trabalhavam para empresas como a United, que é uma empresa de aviação, o Starbucks, uma série de pessoas que foram liminarmente despedidas por terem feito comentários nas redes sociais, dando a sua opinião sobre Charlie Kirk, enfim, que aparentemente, segundo a administração Trump, só lhe falta ser canonizado para chegar ao céu, se é que já lá não está. E claro, quer dizer, tivemos a situação de Jimmy Kimmel, que foi uma situação verdadeiramente, quer dizer, é evidente aquilo que aconteceu, para percebermos que rapidamente em Portugal pode não ser muito claro o que aconteceu, não houve uma pressão direta para com a ABC. O que acontece é, há um burocrata que é nomeado por Donald Trump, que é um trumpista, enfim, naturalmente, segue a linha do chefe, foi nomeado por ele, que é o diretor da FCC, que controla basicamente as licenças de televisão, de rádio, de internet, e que no fundo ameaçou as estações de televisão, não a ABC, que é um conglomerado gigante, mas as estações de transmissão, as estações locais, que de facto são aquelas que trazem portanto, a emissão de televisão praticamente a todas as zonas dos Estados Unidos, e que ameaçou essas empresas que se continuassem a transmitir a ABC e o programa de Jimmy Kimmel, que basicamente acaba de retirar-lhes a licença. E portanto, quer dizer, isso na prática significa que se a televisão, ou se as televisões não cumprirem um determinado tipo de preceito ideológico imposto pelo órgão burocrático, basicamente podem correr o risco de fechar, quer dizer, não tendo licença, não podem trabalhar, não podem emitir, fecham. E, portanto, quer dizer, eu acho que isto é absolutamente evidente aquilo que está em causa. Quer dizer, depois desta situação, Trump veio para as redes sociais regozijar-se com o despedimento de Kimmel, enfim, fez aquilo que tinha que fazer, e mais, quer dizer, disse agora que acha que, portanto, que há outras televisões que têm que ter cuidado, porque se disserem demasiado mal dele, correm um risco semelhante. Portanto, já não é uma ameaça específica para com um programa, é uma ameaça geral. E em cima de tudo isto temos assistido basicamente a uma prática de extorsão a vários órgãos de comunicação social, várias empresas. Por exemplo, o New York Times agora está a ser como é que se diz? Perdão, processado por 15 mil milhões de dólares. A Disney já foi processada. Quer dizer, há um conjunto de empresas de mídia que estão a ser processadas pela administração ou por Trump individualmente, e a maior parte delas para evitar problemas, porque sabem muitas das suas decisões, por exemplo, de aquisições de outras empresas ou de fusões com outras empresas, qualquer tipo de licença, depende da parte burocrática do Estado.
Bem, essas empresas estão todas a decidir simplesmente chegar a acordo com Donald Trump e pagar milhares de milhões de dólares para, portanto, para evitar os problemas. Bem, eu acho que face a estes factos, digamos assim, eu acho que não é preciso ser muito inteligente para perceber aquilo que está a acontecer, e é de facto uma catástrofe, e eu tenho muita pena, especialmente que isto tenha passado aparentemente. Em Portugal, as pessoas que geralmente falam de liberdade de expressão, que se preocupam com isto, tiveram em silêncio total, ninguém falou, porque eu percebo, Donald Trump, aliás, tivemos uma reação hilariante de Mariana Leitão, a líder da Iniciativa Liberal, que disse que que Jimmy Kimmel era mais uma vítima do wokeismo. Enfim, não sei se a senhora terá percebido exatamente o que é que se passou, mas, enfim, assumindo que sim, se calhar era melhor meter explicador, porque claramente alguém não está a perceber o mundo em que está a viver. Deixa-me tentar voltar aqui ao Nuno. Não sei se já nos estás a ouvir e se nós vamos ouvir-te como deve ser. Falavas da Assembleia da República. Acreditas que este atraso na escolha do Provedor de Justiça pode estar, de alguma forma, a acontecer pela necessidade que o Governo tem de falar com o maior partido da oposição? Espero que estejam agora a ouvir melhor. Melhor, obrigada. E as minhas desculpas pelas deficiências técnicas também. Eu penso que o atraso tem a ver com uma ambiguidade da AD, porque, como eu estava a dizer, não é só o lugar de Provedor de Justiça que está por preencher, está por preencher muitos lugares. E a AD não decidiu, não quer decidir se fará isso ou Chega ou com o Partido Socialista. Na verdade, do ponto de vista da AD, do Primeiro-Ministro, o ideal era que isto fosse feito com os dois partidos ao mesmo tempo. Os dois, quer dizer, o Chega e o Partido Socialista. Isso não parece possível, porque o Partido Socialista não tem qualquer interesse em partilhar responsabilidades com o Chega na eleição de todos estes cargos. Portanto, como o Primeiro-Ministro chamou-se o auxílio e mantém esta ambiguidade, é que se não podemos estar sem provedor, sem substituição do juiz do Tribunal Constitucional, sem eleição dos vários conselhos superiores que têm que ser eleitos pela Assembleia da República, por mais uma temporada. Isso apenas indica que, pelos vistos, a Assembleia da República, esses lugares não são relevantes nem importantes para o funcionamento. Nuno, desculpa interromper-te, não está mesmo a ser possível ouvir-te com a qualidade necessária para perceber o que estás a dizer. Já agora, fazer aqui uma correção aos números da Susana Peralta, que me pediu para dar estes números. O relatório publicado esta semana tem a data de 13 de março, ou seja, chega com 6 meses de atraso. A Susana acredita que alguém devia fazer perguntas ao Procurador-Geral da República do porquê deste atraso. Vamos tentar fechar a primeira parte com o ouro de Luís Aguiar Conraria, à boleia de 2 ouros bem recentes, um conquistado por Isaac Nader nos 1500 metros nos Mundiais de Atletismo, outro para Pedro Pichardo. Mais um bom motivo para Portugal festejar estes ouros? 2 bons motivos, né? 2 bons motivos, e vale a pena, quem ainda não viu, ir ver, voltar atrás nas boxes para ouvir os comentários em direto, porque ambos os atletas são absolutamente extraordinários e ambos ganharam na reta ali mesmo na linha da meta. No caso de Nader foi literalmente, no caso de Pablo Pichardo não é literalmente, porque ele é saltador, mas na verdade quando ele vai para o seu último salto ele está com medalha de prata. E portanto isto é extraordinário e mostra de facto, e este era o ponto político que eu também queria fazer, como quando a imigração é bem aproveitada, o país beneficia imenso com isso. O caso do Pablo Pichardo, bem como basicamente com o estatuto de refugiado político, e como se vê, Portugal já beneficiou imenso, já ganhámos uma medalha nos Olímpicos, 2 agora nos Campeonatos Mundiais, e no caso do atleta de 1500 metros é muito interessante, porque o tio dele é bastante conhecido dos portugueses, pelo menos das pessoas da minha geração. O tio dele é o Hassan, que era um avançado do Farense, histórico, que jogou muitos anos no Farense e depois até acabou por ir para o Benfica, se bem que sem grande sucesso. E o pai era um jogador da 3ª divisão, portanto ninguém o conhece, tirando talvez se calhar os adeptos do clube. Mas a verdade é que cá está, portanto temos um imigrante e um filho de imigrantes, portanto nascido em Portugal, português de origem, portanto com todos
com todo o pedigree, aqui com muitas aspas, obviamente, eu estou a ser irónico, a darem as 2 medalhas de ouro que Portugal já teve nestes Mundiais de Conquistou Atletismo. até agora. Portanto, cá está, portanto é isto. Quando se aproveitam os imigrantes, na verdade, todos ganhamos. Ganham os imigrantes que mudam para uma vida melhor e ganha o país que recebe pessoas que são geralmente dinâmicas, trabalhadoras, entusiastas e por aí fora. E terminamos esta primeira parte com a nota de ouro. Fazemos agora uma curta pausa. A seguir, eleições presidenciais e o governo sombra do Chega. Bem-vindos de volta. Eu sugiro começarmos por uma ronda curtinha sobre a esquerda relativamente às presidenciais, já que pelo menos 2 episódios marcaram esta semana. O LIVRE a puxar a esquerda para uma candidatura de união e a assumir que, se tudo continuar assim, pode ter um candidato próprio, e o PS com uma data para decidir apoio a alguém, ainda não sabemos quem, no dia 19 de outubro. Jorge Fernandes, o PS tem esta data e José Luís Carneiro reconheceu que a entrada de Ventura na corrida exige uma tomada de consciência sobre a importância de apoiar um socialista. Perante o cenário atual, ainda há hipótese desse nome não ser António José Seguro? Não, penso que não. Eu outro dia, aliás, vi José Luís Carneiro na televisão, quer dizer, e ele de resto falou, inclusive, de Seguro, a dizer que era uma pessoa muito preparada, um socialista, uma pessoa que era próxima dele, etc. E, quer dizer, foi absolutamente evidente, pelo menos para mim, quer dizer, posso vir a ter uma grande surpresa, que José Luís Carneiro e o PS se preparam para apoiar António José Seguro. De resto, quer dizer, eu acho que neste momento também, que no fundo é quem esperou até aqui, também não vale a pena apoiar agora, no momento em que só se falará de autárquicas, quando, de facto, as presidenciais começaram no dia a seguir às autárquicas. Portanto, acho que quem esperou até aqui pode esperar mais um pouco. E de resto, isto pode inclusive dar algum tempo à esquerda para se reorganizar e repensar se precisa tantos candidatos. Susana, Rui Tavares ainda acredita, pelo menos assim o disse no Congresso do LIVRE que aconteceu o fim de semana passado no Porto, que é possível haver um candidato que una a esquerda, que ainda há tempo. Temos-te ouvido dizer que é difícil o PS não apoiar alguém que não António José Seguro nesta altura e que já o devia ter feito. Pergunto-te se ainda há tempo ou se é uma ideia delirante do porta-voz do LIVRE. Eu não vejo muito bem como é que tu queres unir a esquerda com um quarto candidato quando já temos 3. Temos António José Seguro, Catarina Martins e António Filipe. Portanto, parece-me um pouco bizarro. Quer dizer, 3 já queriam de união. Por exemplo, quanto a mim, a entrada de Catarina Martins nos últimos dias é contraproducente do ponto de vista desta ideia instrumental, ou se nós quisermos o voto útil, de conseguirmos efetivamente ao fim de 20 anos voltar a eleger um presidente de esquerda. Eu peço desculpa de me repetir, parece todas as semanas quando falamos de presidenciais, digo a mesma coisa, mas pronto. E se de facto aparecer agora aqui um quarto candidato, eu não sei muito bem quem é o Messias que o Rui Tavares vai conseguir encontrar, ou a Messias que vai limpar todos os votos de António Filipe, Catarina Martins e de António José Seguro e ainda conseguir, eventualmente, ir buscar alguns votos à abstenção. Portanto, eu percebo que há Rui aqui uma Tavares lógica de... sugeria que ainda há pessoas que podem recuar, como que, por assim dizer, desistir desta candidatura se houver alguém agregador. Mas até agora esse nome, pelo menos, não surgiu. Rui Tavares atirou vários nomes para cima da mesa, mas ninguém se chegou à frente. Eu acho que há aqui 2 efeitos possíveis, não é? Que podem, de facto, são os tais efeitos possíveis de um bocado baralhar e voltar a dar, já que estamos aqui a jogar às cartas. Um é esse, ou seja, de haver potenciais desistências. Eu não vejo muito bem como é que isso vai acontecer, porque António Filipe está ali para marcar uma posição muito clara do PCP, que enfim, tem que ter a sua história nas eleições presidenciais, dificilmente o vejo a desistir. Catarina Martins, talvez um pouco, mas também não sei muito bem quantos votos é que ela representa, apesar de eu ter, eu repito, bastante simpatia por Catarina Martins enquanto candidata, e António José Seguro, que precisamente teve este efeito de antecipação, quer dizer, ele
contra muitos ventos do seu próprio partido, ele quis antecipar-se para marcar a sua posição e para dizer, pronto, agora estou aqui e no fundo agora já é mais difícil, portanto ele não quis que o PS se antecipasse a apoiar outra pessoa, ele quis antecipar-se metendo-se na corrida. Seria agora, parece-me bastante estranho que ele saísse, sobretudo porque, quer dizer, eu repito, António José Seguro é a pessoa que numa segunda volta poderá congregar mais votos do centro-direita e com isso eventualmente dar uma possibilidade à esquerda de chegar a Belém. E depois há o outro efeito de baralhar e voltar a dar, que é aquilo que eu estava a mencionar, que é o efeito de ir buscar pessoas à abstenção. Ou seja, será que há eleitores de esquerda que não se revendem em nenhuma destas candidaturas que já estão em cima da mesa, poderão, e portanto, podendo cair para a abstenção, poderão eventualmente ser mobilizados nesse dia de ir votarem se houver um outro candidato, mas a questão aqui é aquilo que nós em economia chamamos de trade creation e trade diversion, peço desculpa estar aqui a trazer palavras em inglês, mas é saber se esse efeito potencial de buscar algumas pessoas à abstenção, supera o outro efeito desgraçado de estarmos a dispersar votos. Portanto, eu, sinceramente, não acho assim uma ideia muito lógica, já disse várias vezes e vou repetir até a exaustão. Eu acho que o candidato capaz de unir a esquerda, para o bem e para o mal, e por muito que isso custa uma certa esquerda, é o António José Seguro. Luís, Rui Tavares não se excluiu de uma possível candidatura, disse que havia mais nomes dentro do próprio LIVRE, que se tudo isto se mantivesse, o partido podia mesmo avançar com um candidato próprio. Com esta dispersão, a esquerda já desistiu de ter um Presidente da República em 2026? Não, a esquerda não desistiu, até porque me parece, eu concordo com a leitura que o Jorge está a fazer, de que o PS neste momento está comprometido com António José Seguro. Acho simplesmente que, como há 1 ou 2 meses disseram que só iriam tomar posição oficial depois das autárquicas, agora têm de esperar. Mas, na verdade, os sinais já foram todos dados. Aliás, portanto, eu nesse aspecto acho que o PS já corrigiu de tiro. Quem pelos vistos ainda tem aqui algumas dúvidas, quer dizer, até me custa chamar de esquerda, quer dizer, estamos a falar do Rui Tavares, teve um discurso que parecia um tontinho. Eu acho que estou a ser simpático. Eu lendo a Ana Sá Lopes no Público, ela diz que Rui Tavares teve um discurso extraterrestre. Portanto, qual das partes da Iniciativa Liberal não fazer falta, de querer morder as canelas, como ele dizia, Chega, portanto, ou outro tipo dos candidatos? Não, a parte onde ele teve um discurso extraterrestre é neste que estamos a falar. Portanto, é neste que eu estou a referir, não estou aqui a introduzir nenhum tema novo. Uhum. Ou seja, na forma como ele pediu uma vitória presidencial da esquerda e depois atirou nomes como Mário Centeno, Elisa Ferreira, Marta Temido, pessoas que já disseram que não queriam ser candidatos, e depois quando se põe a si próprio, quando nem exclui a hipótese, ele próprio se candidatar. Ele e o outro, aquele deputado o Paulo Moacho, sim. Do LIVRE, exatamente, quer dizer, isto parece maluquinho, a sério. Isso é o delírio total, é o delírio absoluto. Mas nessa declaração... É o delírio total, a ideia de que vão cá... É delírio, quer dizer, neste cenário... Parece maluco. Isto parece maluquinho, quer dizer, ele quando começa a dizer, quando ele começa com o seu discurso entusiasmado a dizer a esquerda tem de vencer as eleições, e por aí fora eu até pensei, olha, vai declarar aqui o apoio a António José Seguro, o que até tinha a sua piada, porque se antecipava ao Partido Socialista. Até tinha a sua piada do ponto de vista do LIVRE, parece-me, anunciar já o apoio a António José Seguro. E portanto eu pensei, olha, vem aí uma surpresa. E depois sai com aquele conjunto de nomes e mais a sua própria hipótese. É maluquinho, quer dizer, não é ele que é maluquinho, o discurso é o discurso do maluquinho, quer dizer, não faz sentido nenhum. Ou como disse a Ana Sá Lopes, um extraterrestre. Mas Rui Tavares, só aqui para terminar esta parte, chegou a dizer que não era possível apoiar um candidato que achasse ou que assumisse que poderia dar posse a um governo do Chega. Portanto, António José Seguro estará fora dessas possibilidades. António José Seguro não quer eleger um presidente que seja democrata. Portanto, é a conclusão a que se chega. Rui Tavares, sim. Não há volta a dar. O Rui Tavares não quer eleger um presidente que seja democrata. Que é evidente que qualquer presidente que seja democrata e que seja eleito com o voto de 50% mais um dos portugueses vai dar posse a um governo do Chega se o governo do Chega tiver apoio parlamentar. Como é evidente, por mais que nos custe, tal como se o LIVRE ganhasse as eleições, um presidente de direita também teria de dar posse a um primeiro-ministro do LIVRE, ou do Bloco de Esquerda, ou até do Partido Comunista. Como é evidente, quer dizer, isto nem sequer, a Constituição nem sequer permite outra leitura.
Portanto, eu não sei, eu acho que a descrição perfeita de Rui Tavares foi dada por Ana Sá Lopes. É um extraterrestre, é um discurso extraterrestre. Vamos virar um bocadinho a agulha para o outro lado. Gouveia e Melo não percebeu a candidatura de André Ventura. André Ventura escolheu Gouveia e Melo como o seu adversário direto. Jorge, que contas é que têm de fazer os candidatos da direita com a entrada de André Ventura na corrida? E já agora, quem é que pode ter mais a perder com esta candidatura? Ora bem, eu acho que a pessoa que tem mais a perder com esta candidatura, na verdade, é Marcos Mendes. Porque Marcos Mendes, vamos ver uma coisa, se nós pensarmos, quer dizer, eu já falei isso há 2 ou 3 semanas aqui. À partida, António José Seguro não estará a disputar eleitorado com André Ventura e, enfim, estará a disputar menos eleitorado com o Almirante, embora não saibamos, nós não sabemos exatamente quem é que sociologicamente é o eleitorado do Almirante. Portanto, isso, na verdade, é uma grande incógnita. Mas eu acho que Marcos Mendes é quem tem mais a perder, porque André Ventura é uma pessoa, digamos, da sua área política, está à sua direita e, portanto, claro que Coutrinho sabe perfeitamente que não vai ganhar. Mais do que o próprio Gouveia e Melo, o eleitorado do Chega, pelo menos as sondagens indicam que agrada, o eleitorado do Chega agrada a Gouveia e Melo. Certo, mas eu acho que André Ventura neste momento tem uma base eleitoral de tal maneira consolidada, quer dizer, André Ventura é o líder do segundo partido mais votado e, de acordo com as sondagens mais recentes, de resto, o Chega está numa trajetória de subida, portanto, não está sequer numa trajetória de descida. Portanto, aquilo que eu acho que, na verdade, André Ventura até foi bastante inteligente ao centrar os seus ataques em Gouveia e Melo, porque, no fundo, sabe que poderá ser o adversário com quem disputa mais eleitorado, mas, ao mesmo tempo, poderá ser com Gouveia e Melo que ele vai discutir uma eventual segunda volta. E eu acho que o André Ventura deve assustar bastante Marcos Mendes, porque, lembremos-nos, quer dizer, nós com esta quantidade de candidatos à esquerda e à direita, não é preciso 30% para passar à segunda volta. Um candidato com 15% ou 16% pode perfeitamente passar à segunda volta, assumindo que há imensos candidatos nos 8%, 10%, 15%, 12%. Portanto, se André Ventura conseguir mobilizar aquela base central do Chega, que aparenta estar mobilizada, mesmo que não mobilize todos os eleitores, aqueles que votaram no Chega nas últimas eleições e que até perca em termos de votos absolutos em relação às últimas eleições, é perfeitamente possível e concebível que Ventura passe a segunda volta. E, portanto, quer dizer, assumindo que o Almirante, de facto, consolida a vantagem que há muito tempo as sondagens todas lhe dão, porque lembramos de uma coisa, nem Marcos Mendes, nem Seguro nunca estiveram em primeiro lugar nas sondagens. Em primeiro lugar nas sondagens, tudo aquilo que sabemos até hoje tem sido sempre o Almirante. Portanto, no fundo, isto é para o Almirante perder. Assumindo que o Almirante, mesmo que perca e seja erudido a sua base um bocadinho, consegue garantir que fique em primeiro lugar, mesmo não tendo um resultado extraordinário, mas que passa à segunda volta, Ventura, se mobilizar aquele eleitorado core do Chega, é perfeitamente concebível que passe à segunda volta. E claro que Marcos Mendes será a principal vítima disto, quer dizer, porque é o candidato centro-direita e que, quer dizer, cujo eleitorado eventualmente estará mais em contacto e terá maior porosidade com o eleitorado do Chega. Luís, Francisco Pinto Balsemão entrou esta semana na campanha a dizer que é preciso cerrar fileiras à volta de Luís Marques Mendes para combater, e cito, interesses políticos obscenos. O PSD está a ver esta corrida a complicar-se? Também acreditas, como o Jorge, que a entrada de André Ventura pode mesmo tirar votos a Marques Mendes? Quer dizer, acredito que isso pode acontecer, mas ao contrário do Jorge, eu ainda não tenho uma opinião formada. Eu acho que realmente é preciso esperar pelas primeiras sondagens que incluam todos os candidatos para perceber onde é que André Ventura vai buscar os votos. Eu não ponho de parte a hipótese de André Ventura ir buscar os votos, essencialmente a Gouveia Melo. E, portanto, sim, eu percebo este cerrado de fileiras, o perigo existe, mas ainda falta confirmá-lo. O que me parece é que, neste momento, o sonho de qualquer candidato é ir à segunda volta com André Ventura. Isso é o sonho dos outros três. Pela taxa de retenção que o líder do Chega tem? Sim, exato. Dada a taxa de rejeição que André Ventura terá,
o mais provável é que André Ventura for a uma segunda volta, não chegar aos 40% e, portanto, o outro candidato ganhar com uma margem folgada. Portanto, neste momento... E já agora, Luís, isso podia ser considerado uma grande vitória para André Ventura, para passar à segunda volta e perder? Quer dizer, ir à segunda volta é uma grande vitória para André Ventura. Mesmo que aí também, se calhar, discordo um bocadinho do Nuno Garopa. O Nuno Garopa está sempre a comparar os resultados com as legislativas e diz que se perder votos, que é uma derrota para ele. Eu acho que não. Acho que se conseguir ir à segunda volta, mesmo com 17 ou 18% dos votos, e como o Jorge estava a explicar, é perfeitamente possível isso, dada a quantidade de candidaturas, é possível chegar a uma segunda volta com menos do que 20%. Ir à segunda volta é uma grande vitória para André Ventura, é evidente, e vai deixar o resto do país em pânico. E depois, numa segunda volta, passará com certeza aos 30%, o que é uma vitória extraordinária. Não vejo que outra leitura possível, não vejo que outra leitura fazer. Vamos passar então portanto, só uma última frase. Portanto, sim, acho que é a altura do PSD cerrar fileiras, acho que é a altura do PS cerrar fileiras, e se os partidos à esquerda do PS continuam apostados em garantir que André Ventura e Gouveia Melo vão à segunda volta, eu acho que merecem deixar de ser chamados como esquerda. Muito bem, vamos passar aqui à Susana e trazer também, no fundo, a mesma pergunta, também se André Ventura, a quem é que André Ventura, na tua opinião, pode roubar mais votos, mas juntar aqui um outro interveniente, porque Cavaco Silva escreve no Jornal Expresso, no Semanário Expresso esta semana, e diz que o próximo presidente deve ter experiência política, e Gouveia Melo já o veio, por assim dizer, atacar, considerando que o perfil político que traça cabe melhor a António José Seguro do que a Luís Marques Mendes. Cavaco não devia ter deixado menos dúvidas no apoio a Marques Mendes e ter declarado já este apoio? Eu acho bastante graça ao Cavaco, porque eu pensava que ele era aquele nosso político que não era político, não é? Ele construiu uma carreira política, aliás, de grande sucesso, mas de maior sucesso no nosso país, porque ele foi 10 anos Primeiro-Ministro, 10 anos Presidente da República, mas sempre a dizer que não era político, e no fundo com um discurso antipolítico. E agora vem dizer que afinal quem é preciso para a presidência é uma pessoa com experiência política. Eu tenho muita dificuldade em levar a sério estas intervenções de Cavaco Silva, sinceramente, Inês. E por outro lado, eu percebo que certamente que a voz dele tem um poder simbólico importante junto do eleitorado do PSD, e desse ponto de vista é um bocadinho difícil de perceber porque é que ele não vai dizer que era realmente Marques Mendes, não é? Porque depois abre a porta a essa interpretação que eu achei até irónica, para dizer a verdade, do almirante Gouveia Melo, e que até me surpreendeu pela positiva, porque eu não sabia que ele tinha jeito para fazer assim piadas políticas a uma sexta-feira. Mas quer dizer, é tal coisa, eu tenho muita dificuldade em levar a sério o Cavaco Silva por uma série de razões, mas inclusivamente esta, não é? Ele agora, 10 anos depois, porque também já saiu da presidência há 10 anos, enfim, uma das alternativas era estar calado, a outra era vir fazer realmente como fez Francisco Pinto Balsemão, independentemente de eu concordar ou não com a posição dele, mas pronto. Mas será que está à espera de um momento mais propício para o fazer? Então porque é que interveio? Ninguém lhe pediu, quer dizer, não estava à saída de um espetáculo qualquer, ou de uma conferência, sei lá, de um evento político qualquer, de um lançamento de um livro, e os jornalistas, que eu saiba, não foi isso, não é? Ele decidiu escrever um artigo no Expresso para marcar uma posição, e marca uma posição desta maneira ambígua e francamente, lá está, em contradição com aquilo que ele sempre disse, que até é difícil levá-lo a sério. Não se percebe muito bem, de facto, não se percebe muito bem. Será que ele realmente quis deixar uma certa ambiguidade entre os principais candidatos mais políticos, que são os dois principais partidos, Marques Mendes e António José Seguro? Eu sei, é possível. Jorge, querias responder aqui também ao Luís por causa da questão do que Francisco Pinto Balsemão escreveu, desta tentativa, desta necessidade até de cerrar fileiras no PSD? Não, na verdade não era o Luís. Eu acho que o Luís fez a análise correta. O que eu era acho que o Francisco Pinto Balsemão.
Era o Francisco Pinto Balsemão, quer dizer, não sei se ele é nosso ouvinte ou se recusa a ouvir a concorrência, mas eu acho que o equívoco no qual ele está a laborar é o seguinte, é que mesmo que o PSD cerre fileiras totalmente, no fundo o campo do PSD a quem ele pede para cerrar fileiras já não é numericamente suficientemente grande para conseguir parar André Ventura. E esse é que é o problema. É que isto é um problema de matemática. Houve um tempo em que no fundo, aquele apelo que ele faz, se as pessoas o seguissem, poderia ter um efeito. Hoje em dia, o mesmo apelo até pode ter um efeito, mas numericamente, quer dizer, os votos não estão lá. É tão simples quanto isto. Do André Ventura conseguiu, de facto, rachar o centro-direita e a direita a meio, e os votos, no fundo, as pessoas a quem Balsemão se dirige já não estão lá, já estiveram, mas já não estão lá. Só para terminar, vamos deixar o Governo Sombra para a semana porque não temos tempo, mas para fechar aqui, Jorge, perguntava-te também, já agora, Gouveia Mel esteve esta semana na SIC para dar outra entrevista, tinha sido bastante criticado nas primeiras que deu. O Media Training está a funcionar? Olha, Inês, confesso que não, achei a entrevista tristíssima e muito chata, quer dizer, achei aquilo tudo, achei que ele esteve bem na parte em que falou daquilo que sabe, no fundo daquilo que sabe substantivamente. Teve uma intervenção interessante sobre a NATO, teve uma intervenção interessante sobre os 5% da NATO, essa parte esteve bem. De resto foi uma entrevista que a qualquer espectador que não seja um viciado em política como eu sou, e mesmo eu tive que me conter, dá logo vontade de mudar de canal, porque é uma voz monocórdica, tudo, quer dizer, e depois aquele debitar constante, o artigo 145, o artigo 195 da Constituição, quer dizer, aquilo é uma coisa chatérrima, quer dizer, nós não temos que estar continuadamente a ouvir o senhor citar artigos da Constituição para ele provar que andou a ler a Constituição e que os assessores lhe andam provavelmente a fazer fichas a dizer o que é que cada artigo da Constituição diz para ele citar nas entrevistas que vai dar. Quer dizer, aquilo não tem pés por onde se lhe pegue, não tem ponta por onde se lhe pegue, e de facto, se ele está a pensar que é assim que chega ao eleitor médio, e quer dizer, aquilo era uma tem de entrevista treinar mais. Em canal aberto, claramente tem que fazer um esforço muito maior e tem que conseguir passar uma mensagem com muito mais eficácia, porque aquilo quer dizer, ao fim de 2 minutos de entrevista, qualquer pessoa fica com vontade de mudar de canal. Esta semana ficamos por aqui. Eu sou a Inês André Figueiredo e deixo o convite aos ouvintes para que enviem perguntas para os nossos asos através do e-mail foradobaralho@observador.pt. Este é o Fora do Baralho, pode ouvir-nos aqui na Rádio Observador todas as sextas depois das 7 e sempre em podcast nas plataformas habituais. Bom fim de semana.